Ok, vou começar então. Bem-vindos à nossa quarta live do Columbia University Alumni Club de São Paulo, o clube dos ex-alunos de Columbia. Dessa vez com o Bernard Api, que irá explicar como é que está sendo financiado o custo fiscal da crise sanitária. Só para relembrar, a primeira live que tivemos foi com o COO mundial do Cantaribop, José Colagrossi, e a segunda live foi com o nosso ex-embaixador Sérgio Amaral, que fez observações sobre o futuro papel do Brasil nesse novo mundo pós-pandemia. Na semana passada, tivemos a honra de receber a Cláudia Yoshinaga, professora da GV, especialista em finanças comportamentais. Se vocês perderam algumas das nossas lives, podem acessar as gravações nas nossas mídias sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Os links das nossas mídias sociais vocês podem achar facilmente em todos os nossos convites que vocês recebem por e-mail. Os links estão embaixo. Convido vocês todos a dar um like e a seguir as nossas páginas nas mídias sociais. Lá postamos todos os nossos eventos. Antes de começarmos, queria mencionar a nossa próxima live, que será na terça-feira, 2 de junho, com Daniel Arbix, diretor jurídico da Google. Ele irá falar sobre a LGPD, a Lei de Proteção de Dados, aqui no Brasil e em outras jurisdições. Esperamos vocês. Agora, o nosso muito obrigado ao Bernard Api por dedicar esta hora ao nosso clube. Eduardo Sampaio, agora é com você. Bom, pessoal, primeiro de tudo, boa noite. Boa noite para o Bernard. Eu acho que esse tema que o Bernard vai tocar é totalmente está quente nas nossas mãos. Antes eu vou apresentar o Bernard. O Bernard é velho conhecido meu, ele trabalhou junto com um dos meus irmãos e ele já teve, além da consultoria econômica, ele trabalhou como secretário executivo do Ministério da Fazenda e depois montou um think tank para falar para pensar sobre a reforma tributária e o sistema tributário brasileiro. Essa instituição e ele fizeram uma proposta de reforma do sistema tributário, que está em tramitação. Eu ia pedir até para o Bernardo nos dar um update de como isso ficou diante da confusão toda. E o tema que a gente tem é que nós estamos no meio não se sabe ainda. Estamos vivendo uma crise sanitária enorme e os reflexos disso no financiamento do Estado e como que o Estado vai enfrentar o pós disso é uma coisa que está absolutamente em dia e também está relacionado com a proposta dele. Queria um pouco saber em que pé ficou, e daí a convite para ele. Passo a palavra, doutor Bernardo. Bom, obrigado a Diana, ao Eduardo, o convite para participar dessa discussão. E já vou avisar que eu, na verdade, vou falar hoje de um tema que eu não costumo falar, tá? Eu costumo falar basicamente de questões estruturais do sistema tributário, mas eu acompanho essa questão fiscal da crise da Covid. Então, eu vou tentar falar um pouquinho, dar uma dimensão do o que já tem encomendado. Provavelmente o custo vai ser bem mais alto até do que eu vou mostrar agora, até porque, na verdade, a gente ainda não tem muita noção de qual vai ser, de fato, o custo econômico e fiscal da crise. Porque, se você for olhar as projeções hoje de crescimento do PIB para o Brasil para esse ano, vai de -4% a -10%, tá certo? E, na verdade, a gente não sabe, vai depender muito do desenrolar da crise nos próximos meses. Infelizmente, a gente está mal no Brasil dentro dessa situação, porque nós tivemos 2 meses aí de confinamento, mas um confinamento mal feito por má gestão e, obviamente, pela própria negação da importância da doença pelo presidente da República. E isso, na verdade, faz com que a gente, enquanto vários países estão começando a afrouxar o confinamento, o Brasil está numa trajetória ainda, depois de 2 meses de confinamento, uma trajetória de crescimento da contaminação, o que cria o risco de que o custo econômico no Brasil seja mais alto do que em outros países. Inclusive, tanto o custo econômico quanto o custo humano de perda de vidas.
e torna muito difícil fazer projeções sobre qual vai ser o impacto da crise. De qualquer jeito, você não retomaria a atividade de forma completa. Alguns setores vão continuar sendo afetados até ter uma vacina. Todo o setor de entretenimento, viagens, restaurantes, obviamente, tudo isso vai continuar sendo afetado mesmo quando você afrouxar o confinamento. E no Brasil, para piorar os outros setores, a gente não sabe quando vão retomar. A gente não sabe quando vão retomar também. Então, eu vou mostrar a situação fiscal do jeito que ela está hoje. Muito provavelmente vai ser pior do que isso, tá certo? Já avisando para vocês. E depois vou tentar discutir um pouco como é que a gente vai financiar esse custo fiscal. Eu vou usar aqui algumas figuras, eu vou fazer para explicar um pouco o que é o custo da crise. Vou usar aqui algumas figuras que eu vou colocar aqui agora na tela. A primeira delas que eu queria era simplesmente dar uma ideia do que é o custo fiscal do que já está encomendado, tá? Então, se a gente for pegar aqui, medidas já tomadas, diferimento de tributos, 96 bilhões de reais, eles estão falando que vão pagar esse ano, mas na verdade é quase certo que vai ficar para o ano que vem. Então, isso vai ser redução de receita esse ano. Programa de apoio às micro e pequenas empresas foi publicado hoje a lei, tem um aporte para um fundo de garantia do Tesouro de quase 16 bilhões de reais. Redução de alíquotas, principalmente IOF aqui, 7 bilhões de reais. Ajuda os trabalhadores, o mais importante, esse auxílio emergencial de R$ 600 por mês durante 3 meses, o custo é que seja aí mais 150 bilhões de reais o custo desse programa. A complementação de salário dos trabalhadores que estão colocados em disponibilidade ou com redução de jornada, a estimativa também durante esse prazo de 3 meses, 40 bilhões de reais. Um aumento do público de Bolsa Família, 3 bilhões de reais, 900 milhões de reais de tarifa elétrica, ajuda para estados e municípios, complementação do fundo PFPF, PM, 16 bilhões de reais, a compensação da queda de receita são 60 bilhões de reais, 50 genéricos e 10 que estão aqui jogados como despesa de saúde, que são vinculados a gastos em saúde, diferimento do PASEP, quase 4 bilhões de reais. E aumento de despesas da União, dos estados e municípios, e ainda algumas reduções de alíquota mais voltada para ações de saúde, dão mais 50 bilhões de reais. No total, a redução de receita, o aumento de despesa dessas medidas, representam quase 440 bilhões de reais a mais de piora do resultado primário da União em 2020. A gente começou o ano com uma projeção, uma meta inicial de déficit primário de 124 bilhões de reais, mas esses 440 bilhões de reais dessas medidas que eu acabei de colocar, espera-se, isso é instituição fiscal independente, espera que a receita da União caia mais de 80 bilhões de reais esse ano por conta da desaceleração da economia. Na verdade, o impacto é muito maior, porque os estados e municípios também vão ter perdas, e outros aumentos de gasto, mais quase 27 bilhões de reais, não diretamente vinculados à crise, mas também, de certa forma, vinculados à crise. No total, nós estamos falando em fechar esse ano com um déficit primário de 670 bilhões de reais. Então, só para ter uma ideia, isso dá cerca de 9% do PIB. E, na verdade, essa é a conta do que já está encomendado. Isso já está encomendado. Qualquer medida adicional, qualquer prorrogação de despesa das medidas que já forem adotadas, se esse auxílio de R$ 600 for durar mais que 3 meses, que é março, abril e maio, na verdade, que é o que estava previsto, pago em abril, maio e junho, então, na verdade, isso significa que esse custo vai ser mais alto ainda. Por que isso é preocupante? Isso é preocupante porque o Brasil entrou na crise com uma dívida pública já muito elevada para um país em desenvolvimento. Talvez não em relação a muitos países desenvolvidos, mas a nossa dívida pública já estava em mais de 75% do PIB antes do início da crise. E agora, com esse medido, vai dar um pulo no tamanho da dívida pública, incluindo como proporção do PIB, porque o PIB vai cair esse ano. Então, além do custo primário, o PIB cai, a relação dívida pública, quer dizer, aumenta o numerador, cai o denominador, e isso vai numa trajetória bastante séria. Eu vou colocar aqui mais alguns dados que são
Isso daqui é um trabalho feito pelo Marcos Lisboa, Marcos Mendes. Eu não sei se vocês conseguem ver, tá? Eu espero Não, que dá para ver. Dá para ver? Tá. Dá. Isso aqui é basicamente, as contas deles são um pouco diferentes das que tem, mas o cenário básico deles, o déficit primário desse ano vai para mais de 700 bilhões de reais. A principal diferença está no que eles estão considerando uma perda de receita também dos estados, então o número é um pouco maior. Mas mesmo nesse cenário aqui, que é o mais otimista, eles fazem outros cenários de aumento de despesa esse ano, podendo chegar, no limite, até 1 trilhão e 200 bilhões de reais, no pior dos cenários nesse ano. E aí eles fazem algumas projeções de dívida pública do Brasil, em um cenário otimista, um básico e um pessimista. O que eu queria mostrar aqui, isso aqui é o seguinte, essa linha laranja é o que já está encomendado. Essas outras que vão até essa verde daqui são aquilo que pode acontecer se tiver mais medidas esse ano, e essa azul aqui é se estender sem nenhum aumento de receita o benefício de R$600 para sempre. Então, o que eles mostram é que a dívida cresce no melhor cenário, com o PIB caindo só 5% esse ano e crescendo 3% ao ano daqui para frente, até 2033. E esse é um crescimento muito forte. Talvez não tanto em 2021 e 2022, porque tem uma recuperação da queda nesse ano, mas depois disso, o Brasil crescer 3% ao ano é muito difícil que aconteça, a não ser que a gente faça reformas que ampliem o potencial de crescimento do país. O que eles mostram é que essa linha cheia se você mantiver o teto dos gastos, ou seja, impedir que os gastos da União cresçam acima da inflação até 2026 e manter os gastos e manter ele até o fim, ou a linha laranja se você mantiver a linha pontilhada, a partir de 2026 os gastos crescem proporcionalmente ao PIB. O que eles mostram é que a dívida pública chega no melhor dos cenários possíveis, em que a economia cresce bastante, a queda do PIB desse ano não é muito grande, e o juro real no Brasil é de 2% ao ano, que é um juro bastante baixo historicamente para o Brasil. A dívida cresce até quase por cento do PIB e passa a cair a partir de 2024. Se o juro real sobe, nesses cenários, a dívida pública só não entra em trajetória explosiva se tiver todas as medidas que foram agora, se você mantiver o teto dos gastos até depois de 2026. Senão, você tem essa trajetória aqui que a dívida começa a crescer de forma explosiva. E aqui tem cenários que são só piores. É um caso em que o PIB cai 10% esse ano, mas cresce 4% em 2021 e 2022, mas ainda assim cresce 3% ao ano até 2033. E vamos até o cenário pessimista, eu não vou olhar todos os cenários aqui, mas no cenário pessimista, supondo que o PIB cresce só 1% ao ano, estruturalmente, a partir de 2033, a dívida pública simplesmente não estabiliza. Mesmo com o juro real de 2% ao ano, ela continua a crescer. Bom, por que eu estou colocando esses dados? Porque a questão fundamental aqui que está colocada é o que precisa ser feito para pagar a conta desse aumento da dívida pública que inevitavelmente vem por conta da crise que nós estamos dando. Nós estamos falando aqui, por baixo esse ano, 10% a mais, 10 pontos percentuais a mais de aumento da dívida pública, possivelmente mais do que isso, numa dívida pública que já está bastante elevada. E eu acho que esse é o ponto fundamental. Como é que se financia a dívida? O que eu mostrei nos gráficos é que se você tiver um crescimento mais forte, isso ajuda a financiar a dívida, desde que você contenha a expansão das despesas. Por quê? Se você tem um crescimento maior da economia, você tem, mantendo a carga tributária, você tem uma arrecadação maior. Se você conseguir controlar a expansão das despesas, você aumenta o resultado, a sua poupança de recursos públicos, para poder controlar o crescimento da dívida. Portanto, um conjunto de medidas que aumente o crescimento da economia e que reduza a taxa de crescimento das despesas públicas, ou controle a taxa de crescimento das despesas públicas, ajuda você a ter uma trajetória sustentável
para a dívida pública no longo prazo. E ajuda, inclusive, você a ter uma taxa de juros mais baixa no país, o que também colabora para essa trajetória de sustentabilidade da dívida pública. O que são medidas que podem aumentar a taxa de crescimento da economia? E aqui sim, Eduardo, eu vou falar então da reforma tributária. A reforma tributária, a que está no Congresso hoje, que é uma reforma tributária voltada para a reforma da tributação de bens e serviços, e basicamente a ideia básica é como a transição adotar uma regra uniforme de tributação de bens e serviços no Brasil inteiro e juntar tributos federais, estaduais e municipais num único tributo. A principal motivo de fazer essa reforma é aumentar o potencial de crescimento da economia brasileira. Essa reforma sozinha, se ela for adotada com poucas exceções, poucos benefícios e poucas exceções, ela pode aumentar o PIB potencial do Brasil em uns 10 pontos percentuais num horizonte de 15 anos, no mínimo, é daí para cima. Então, ela realmente tem um potencial de contribuir para financiar o custo da dívida pública. Obviamente, a reforma tributária não é só essa. A reforma tributária no Brasil é importante por dois motivos. Porque o sistema tributário brasileiro prejudica o crescimento e porque nós temos um sistema tributário regressivo. Um sistema tributário em que pessoas de menor renda, no fundo, acabam sendo mais tributadas que pessoas de maior renda. As duas mudanças são importantes. Mas, do ponto de vista do financiamento, do potencial de crescimento da economia, a principal mudança que tem para ser feita é a reforma da tributação de bens e serviços, que é o que está em discussão no Congresso Nacional. Eu, pessoalmente, acho que o fato de ter vindo a crise vai ajudar, vai criar um clima mais propício para incluir dentro do escopo da reforma a discussão de quem paga a conta. E a discussão de quem paga a conta ela passa, sim, por um aumento da progressividade do sistema tributário brasileiro. E o aumento da progressividade do sistema tributário brasileiro passa fundamentalmente por mudanças no imposto de renda. Lógico que tem discussão de impostos patrimoniais, eu posso falar um pouco depois disso, mas ela passa fundamentalmente por mudança de imposto de renda. Existe, sim, uma parcela da população brasileira que paga muito pouco imposto de renda. Seja porque recebe rendimentos que foram pouco tributados na empresa, em função da isenção na distribuição de lucros e dividendos. E o problema aqui não é a isenção na distribuição em si. Se você tributar a renda 34% na empresa e não tributar a 27,5% da pessoa física, em si não é um problema. O problema é que, em uma série de circunstâncias, você paga muito menos que 34% na empresa, comparando o imposto de renda devido com o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido devidos com o lucro contábil da empresa. E isso acontece tanto em empresas do lucro real, grandes empresas, que existem N formas de reduzir o imposto pago nessas empresas, mas isso acontece também em empresas dos regimes simplificados de tributação, lucro presumido e simples. Então, você pega um profissional liberal, provavelmente muitos aqui que estão me vendo, que não vão gostar do que eu vou falar, mas a gente tem que falar. Você pega pessoas que, sei lá, você tem um lucro que é 80% do seu faturamento. Você está no lucro presumido, você arbitra que o seu lucro é 32% do faturamento. E você paga imposto sobre esses 32% de faturamento, mas você distribui os 80% para a pessoa física sem pagar imposto na distribuição. Portanto, 48% do seu lucro você distribuiu sem pagar imposto nem na empresa, nem na pessoa física. Então, obviamente, nós temos um problema aí, que é quando o lucro é pouco tributado na empresa, ele acaba sendo pouco tributado na distribuição. Esses temas eu acho que vão entrar na discussão agora junto da reforma tributária. É muito provável que eles acabem entrando também. E o fato é esse, seja em função disso, seja em função de uma série de benefícios que existe na tributação de instrumentos financeiros, nós temos sim uma parte grande da renda de muitas pessoas do país que paga muito pouco, que é muito pouco tributada. Eu acho que essas questões têm que ser corrigidas. E, de novo, o bom sistema tributário é aquele que é igual para todo mundo. Se a pessoa tem uma renda de R$10.000, ele tem que pagar o mesmo imposto, seja empregado, seja sócio de empresa, seja... não importa como ele recebeu esse dinheiro. Tá certo? Se ganha R$50.000, a mesma coisa, e por aí vai.
Então, o bom sistema tributário é esse, que tributa por igual, independentemente de como você recebe a renda. Tem um monte de distorção no Brasil. Sei lá, dar um outro exemplo. Uma pessoa recebe aluguel. Se ela recebe aluguel na pessoa física, vai pagar 27,5% de imposto de renda. Se ela monta uma empresa de lucro presumido, que tem 10 imóveis, recebe aluguel para a empresa de lucro presumido, ela vai pagar de 11,3% a 14,5% de imposto. Se ela recebe aluguel através de um fundo de investimento imobiliário, paga 0 de imposto de renda. É uma pessoa física recebendo aluguel. Por que quanto mais complexo e mais acessível por pessoas de alta renda o instrumento, menos imposto paga? Tá certo? Se eu quero tributar pouco aluguel, tudo bem, é uma decisão que você pode tomar, mas que seja igual para todo mundo. Não seja aquele que só tem um imóvel paga 27,5% e aquele que tem 100 imóveis em um fundo de investimento imobiliário paga 0. Então, tem um monte de questões que precisam ser colocadas na mesa e eu acho que vai aparecer essa discussão. Eu acho que a crise do coronavírus vai trazer para a discussão essa discussão de quem paga a conta na área tributária. Segundo, como eu falei, eu acho que vai entrar na discussão do financiamento da crise como você faz para controlar o crescimento de despesas. Eu acho que esse é um ponto importante. O problema do Brasil não é só que gasta muito. A decisão de gastar muito é uma decisão política. O problema é que a gente gasta mal. A gente gasta mal em todos os sentidos. A gente gasta mal por ter, desde remunerações no setor público, são completamente descoladas do que a pessoa receberia se estivesse exercendo a mesma atividade no setor privado. Temos problemas seríssimos de gastar mal, inclusive em áreas de políticas sociais. A total descoordenação entre a ação do governo federal, estadual e municipal, por exemplo, nas áreas de saúde e educação, acabam fazendo com que a gente gaste mais do que a gente precisaria gastar para o resultado que a gente obtém. Então, tem um trabalho grande de gastar melhor no Brasil. E eu acho que esse é um ponto que tem que entrar na discussão. Ele é um trabalho complicado, porque ele exige desde uma revisão aí da estrutura de remuneração do funcionalismo público, até uma revisão da forma como os vários entes da federação se coordenam na gestão das políticas públicas, porque isso tem um custo, a falta de coordenação tem um custo. Aliás, a gente está vendo isso de forma absolutamente explícita agora na crise do coronavírus. A falta de coordenação vai ter um custo monumental para o nosso país, não só econômico, mas fiscal, inclusive. Então, eu acho que esses temas têm que entrar na pauta. E, finalmente, eu acho que tem a questão de, pode ser que, como eu falei, vai entrar na discussão o aumento de carga tributária. Eu acho que aqui é um ponto que vai ser meio inevitável de entrar na discussão. Aquelas projeções que eu mostrei para vocês, em que a dívida pública pode crescer de forma explosiva, são sem aumento de carga tributária. Agora, de novo, o meu ponto aqui é que talvez, não tenho certeza, mas talvez seja inevitável algum aumento de carga tributária. Mas se isso ocorrer, é fundamental separar o que são mudanças estruturais no sistema tributário brasileiro, que devem ser feitas para aumentar o potencial de crescimento da economia brasileira e para corrigir distorções distributivas, e essas têm que ser permanentes, de medidas para aumentar a arrecadação para poder financiar o custo da crise do coronavírus, que teriam que ser temporárias. Temporárias e com phase-out. Não dá para ser aqui, eu vou manter o imposto mais alto até o ano X e no ano seguinte acaba. Porque aí não acaba mesmo, não funciona. Se for para ser temporário, tem que ser temporário durante alguns anos, e já na hora que se aprova esse aumento de tributação, você já tem que aprovar a redução do imposto a partir de um certo momento, ao longo de alguns anos, para que isso não seja traumático do ponto de vista da gestão das finanças públicas. Então, consolidando, como é que nós vamos financiar o custo fiscal eu não sei qual vai ser o custo fiscal da crise, mas ele vai ser muito alto, certamente mais alto do que esse que eu mostrei. Como é que nós vamos financiar? Como eu falei, três conjuntos de medidas. Mudanças que aumentem o potencial de crescimento da economia brasileira, e aqui nós temos, sim, uma parte importante a ser desempenhada pela reforma tributária. 2, medidas que racionalizam a despesa no Brasil e, com isso, permitam que a gente tenha uma trajetória de expansão das despesas controlada. E, muito possivelmente,
algum aumento de carga tributária que deveria ser tributado, deveria ser temporário. Junto com isso, eu acho que nós temos que fazer mudanças estruturais que tornam o sistema tributário e o sistema geral de política fiscal do Brasil mais progressivo. Não vejo, tem uma discussão aí de tornar permanente uma política mais ampla de renda mínima do que o Bolsa Família. Eu acho que é uma discussão válida, mas a gente precisa saber como é que vai financiar. Isso é absolutamente fundamental. Não dá para dizer, vou criar e manter todo o resto como está. A conta não fecha. A conta não fecha. Como nós vamos financiar? Nós vamos financiar aumentando a carga tributária, vamos financiar reduzindo outras despesas. Que outras despesas? Isso é absolutamente fundamental para a gente colocar nessa discussão. Eu acho que é basicamente isso. Acho que eu consegui ficar aqui dentro do meu até uns 20 minutos, né, que era a ideia de fazer. Até achei que ia demorar um pouco mais, da apresentação inicial. E a gente podia abrir para a discussão, que eu acho que o mais interessante é a discussão. Bernardo, então eu vou sugerir fazer as primeiras perguntas aqui que já vieram e pedir para o pessoal que tiver pergunta, eu já vou fazendo aqui, e eu vou tentar organizar as perguntas de maneira que fique mais organizada. Uma, eu acho que você já falou, que é sobre a tributação de dividendos, como é que você vê a tributação de dividendos e as chances disso acontecer. Que se soma essa é do Augusto Rodrigues, que se soma uma do Cláudio Fredo, que pergunta se há ambiente político para uma reforma que inclua aumento de impostos. Quer dizer, no caso aqui não é exatamente aumento, seria um novo imposto, né, de tributação de dividendos, mas como que você vê o ambiente político para isso tudo, as chances disso acontecer? Tá, vamos lá. Eu acho que a gente precisa mostrar... o problema é o seguinte, a tributação na distribuição de dividendos, eu acho que você não deve colocar ela junto, mantendo a tributação que a gente tem hoje nas empresas. Você já tem hoje uma tributação de 34% nas empresas no Brasil, volto a falar, muitas conseguem, via planejamento tributário, reduzir essa tributação. Eu acho que a medida tem que vir, e mais, essa tributação de 34% nas empresas no Brasil hoje é muito alta para padrões internacionais, é mais alto que qualquer país do OCDE. Só para vocês terem uma ideia, na média dos países do OCDE, o Corporate Income Tax, quer dizer, o que tributa na empresa, a alíquota hoje está entre 23% e 24%, na média dos países do OCDE. Nenhum deles tem mais do que o Brasil, são todos abaixo do que o Brasil. E isso acaba tirando competitividade do Brasil na atração de investimentos internacionais. Em contrapartida, a grande maioria dos países do OCDE tributa também a distribuição de dividendos. E na soma do que você tributa na empresa e na distribuição, a alíquota na OCDE é de 42%. Tá certo? É mais alto do que a gente tributa no Brasil. Portanto, eu acho que a discussão na tributação na distribuição de dividendos no Brasil, ela passa por reduzir a alíquota na empresa, porque isso é importante, inclusive, do ponto de vista de crescimento, isso atrai investimentos, torna o Brasil um polo mais interessante para investimentos internacionais, vindo junto com a tributação na distribuição de dividendos. Junto com isto, eu acho que deve vir uma discussão de aumento da alíquota no imposto de renda de pessoa física, e possivelmente integrando essa tributação na distribuição de dividendos com a tributação no imposto de renda na pessoa física. Agora, de novo, o problema na tributação do imposto de renda de pessoa física é que o empregado formal no Brasil hoje, ele já é muito tributado. Não porque a alíquota do IRPF seja alta, porque 27,5% é uma alíquota baixa. De novo, a alíquota média na OCDE também, nesse caso, é 42%. Não por acaso. É muito comum que a alíquota da soma de tributação na empresa e na distribuição seja semelhante à alíquota marginal mais alta do imposto de renda de pessoa física. Mas o problema é que, no Brasil, um empregado que ganha acima do teto de salário de contribuição, que é os R$ 6.100 por mês, a empresa paga sobre o salário dele contribuições sobre a folha, que são de, no mínimo, 26,3%. Como essas contribuições são um atributo sobre a renda do trabalhador, que não geram nenhum benefício para o trabalhador, elas são equivalentes a um imposto de renda. Então, no fundo, se você tratar essa contribuição sobre a folha da empresa como um imposto de renda, que é o que ela é de fato, a alíquota marginal, e você somar esses 26,3 com os 27,5 pagos pelo trabalhador,
e dividir isso pelo custo da empresa, que é 126,3%, isso dá uma alíquota de mais de 42%. Ou seja, um empregado formal no Brasil, que ganha mais que R$ 6.100, hoje ele já tem uma alíquota marginal de 42%. Ao mesmo tempo, eu tenho alguns profissionais liberais que acabam pagando alíquotas de 14%, 15%, 16%, 17%, 19% sobre a renda deles, ganhando R$ 100.000 por mês. Tá certo? Obviamente, eu tenho um problema. Eu não posso ter um país em que a alíquota marginal para um trabalhador formal que ganha mais de R$ 6.000 é 42%, e a alíquota marginal para um profissional liberal que está no regime simplificado é de menos de 20%. Tem alguma coisa errada nesse desenho do sistema tributário. Então, se você quiser aumentar a alíquota do imposto de renda de pessoa física no Brasil e não ser injusto, não piorar as distorções que tem hoje, você vai ter que, sim, reduzir ou até eliminar a tributação sobre a folha acima do teto do salário de contribuição e, em contrapartida, você vai ter que fazer com que a renda que seja percebida pelas pessoas, independentemente de ser um empregado, ser um autônomo ou ser um sócio de uma empresa, seja tributada da mesma forma e na mesma alíquota e de forma progressiva. Então, no fundo, eu acho que esta é a grande discussão. Ou seja, a discussão passa por reduzir a alíquota na empresa, tributar a distribuição, aumentar a alíquota de imposto de renda da pessoa física, reduzir a distorção na tributação da folha, principalmente acima do teto, e equiparar a tributação da renda percebida pelas pessoas, qualquer seja a forma em que ela seja recebida. É uma agenda complexa. Qual é a chance disso avançar? Eu acho que precisa mostrar as distorções que existem hoje. É a única forma de avançar. Dessa agenda toda, a parte mais complicada, obviamente, são os regimes simplificados de tributação. Mas eu não vejo como manter a distorção que nós temos hoje. Talvez a gente não consiga equiparar totalmente a tributação dos regimes simplificados com a tributação do empregado formal, mas, no mínimo, a gente tem que trabalhar para reduzir a diferença. E, obviamente, o acionista de uma grande empresa, ele vai pagar menos na empresa, mas vai ser tributado na distribuição. E se você desenhar bem o sistema, isso vai dar uma alíquota parecida. Você consegue integrar isso com a tributação na pessoa física, de forma que a alíquota marginal dele também seja semelhante à alíquota que incide sobre o IRPF. Eu não sei se eu expliquei, é meio complicado de entrar no detalhe de tudo aqui, mas... Eu queria justamente, minha pergunta era justamente sobre isso. No Centro de Cidadania Fiscal, vocês fazem estudos que são, estou falando como leigo, eu sou advogado, ou seja, eu não tenho conhecimento tão grande enfim, do economês, vamos dizer assim. E porque isso passa muito pelo convencimento das pessoas. Isso passa pelo Estado, você está mudando a relação que o Estado vai ter com as pessoas, desde as empresas, ele vai tributar de um jeito, vai tributar de outro, um grupo vai se sentir prejudicado, o outro vai querer manter um privilégio, etc. e tal. Mudando um pouco da economia propriamente dito e daqui a pouco eu vou fazer uma outra pergunta que já chegou, mas indo para a comunicação, como é que eu transmito isso? Até onde é possível transmitir isso? O que é mais necessário para que as pessoas, a pessoa comum, o cidadão comum, se convença para que ele possa ter mínima noção do que se fala? Porque senão é um grande nome, reforma tributária. Aí, se a pessoa não tiver curiosidade de olhar, ou mínima capacidade, quais seriam os talking points que você acha que são necessários? Eu acho que a base do talking point é mostrar a diferença que existe, as distorções que existem hoje no Brasil. Acho que é a base para começar a discussão, acho que tem que ser essa. Tá certo? Mostrar que tem, no fundo, pessoas pagando muito mais imposto do que outras que ganham muito mais dinheiro do que elas. Eu acho que isso é o que tem que ser colocado na mesa para a gente conseguir tentar construir um ambiente político favorável a essa mudança. Não estou dizendo que vai ser fácil, não, porque todo mundo sabe que ninguém gosta de perder. Todo mundo que está custódico, aquele que paga pouco imposto hoje, não vai querer pagar mais, é óbvio, tá certo? Não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Mas o fato é que o que se mostra é muito interessante, na verdade. Se você for olhar historicamente,
os momentos em que você conseguiu aumentar a tributação das pessoas de maior renda foi exatamente depois de crises, especialmente depois de guerras. Os momentos em que você realmente consegue aumentar, inclusive até nessa semana, por acaso, tem um artigo na Economist falando exatamente isso. Falando, olha, está todo mundo dizendo que a crise vai piorar a distribuição de renda, mas esse tipo de crise é o momento para você discutir que as pessoas que têm mais condições possam ajudar mais a financiar o poder público do que as que têm menor condição. E, historicamente, esses momentos de crise são os momentos que você consegue implementar essas mudanças. Então, existe uma chance, existe. Vai passar, não sei, não tenho certeza, obviamente, não tenho certeza nenhuma. Política é política. O fundamental é construir um discurso que seja compreensível. Eu queria antes fazer uma pergunta do René Medrado, que é um colega nosso, que te parabeniza, e ele perguntou, em face das dificuldades de financiamento que o setor público, dos gastos públicos, com a eventual aprovação do projeto de lei que autoriza o parcelamento de tributos devidos no período da pandemia, o chamado PL do Covid-19, que agora tramita dos deputados, como que ficarão essas dificuldades? O que acontecerá? Como impactará as dificuldades que você já apontou a aprovação desse Covid-19? Foi esse que foi agora, não foi que você falou? Não. O que foi sancionado agora foi do Pronamp, que é essa linha de financiamento para as micro e pequenas empresas. Na verdade, eu honestamente não gosto muito desse modelo de ficar adiando o pagamento de tributo, não, durante a crise, porque você acaba pegando quem precisa, quem não precisa, depois da hora de pagar as pessoas não têm condição e vai acabar virando lá na frente, vai acabar virando um refis com um baita de um desconto para quem precisava e para quem não precisava. Embora isso tenha sido acontecendo em muitos lugares do mundo, a forma como está sendo feito eu não gosto muito. Mas, no fundo, politicamente, acaba sendo muito difícil segurar. Mas eu realmente não gosto muito desse tipo de medida, porque você não consegue minimamente focalizar em quem precisa e quem não precisa. Então, você acaba beneficiando todo mundo, e como na hora de pagar, na hora que você adia, você chega lá, o ano que vem, as empresas ainda vão estar, uma boa parte delas ainda está numa situação muito complicada, vai vir uma pressão para prorrogar de novo, aí daqui a 2 anos, vai ser ano eleitoral de novo, e aí vão criar um refis, dando um baita de um desconto e vai beneficiar, inclusive, quem não precisava ser beneficiado. Eu, pessoalmente, preferiria, nesse caso, por exemplo, financiar as empresas para pagar imposto. Cria uma linha de financiamento com recurso 100% público, com um juro que seja maior que a taxa básica, mas não muito alto, Selic mais 2%, 3%, não importa, e financia a empresa. E aí, depois, o ano que vem, você vai ver qual é a situação da empresa. Aquelas que estão em condição financeira melhor, você cobra. Aquelas que estão em condição financeira absolutamente calamitosa, você perdoa uma parte da dívida. Aquelas que estão mais ou menos, você dá um prazo bastante longo para ela poder pagar. A hora que você faz isso via adiamento de pagamento de tributo, na verdade, você acaba perdendo o controle e, no fundo, vai virar um refis. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. Eu já conheço um caso de uma pessoa, um empresário, que falou, olha, eu vou parar de pagar tudo. Eu vou parar de pagar tudo, vou fazer um fundozinho aqui e depois, lá para frente, eu me viro. Por quê? Porque é uma cultura nossa também de adiar isso, né? A história de adiar pagamento de tributos e renegociar passou a ser quase que uma parte de um jeito, de uma parcela os empresários utilizam. Enfim, mas eu queria puxar um outro assunto aqui que foi que você me indicou, Bernardo, uma leitura do André Lara Rezende no domingo. E é um texto longo que eu até sugiro para as pessoas, uma ótima sugestão sua. E ele trata, no fundo, de como o Estado se financia, né? E aí tem a discussão do quantitative easing, quer dizer, você tem a discussão de se o Banco Central deve emitir moedas ou se o sistema que a gente já tem
pelo qual o Tesouro não pode, o Banco Central não pode financiar o Tesouro, que cria uma limitação incrível. Como que isso pode eventualmente entrar numa discussão de tudo isso que a gente está falando, embora não seja exatamente sistema tributário, mas, enfim, tem uma implicação econômica muito grande, isso que ele propõe. Se você puder explicar um pouco para a gente. Bom, vamos lá. Não é fácil, esse é um tema que está em discussão no mundo inteiro. Tem uma nova linha de economistas que chamam de Modern Monetary Theory, que estão dando a entender de que um país que emite sua própria moeda, no limite, ele não tem uma restrição ao financiamento do setor público. O próprio pessoal da Modern Monetary Theory reconhece que, obviamente, isso não vale quando você está em pleno emprego. Porque se você está em pleno emprego e o governo gasta mais, isso acaba gerando excesso de demanda, que ou vira desequilíbrio nas contas externas ou vira inflação. Ou os dois, o que é mais provável. Mas que em situações de baixa demanda, de insuficiência de demanda, a rigor não haveria restrições para o governo poder se financiar, porque, no fundo, as pessoas não têm opção a não ser financiar o governo. No fundo é isso. Se você emite títulos da dívida pública direto pelo Tesouro, ótimo. Se o Banco Central financia o Tesouro gasta, no fim, as pessoas, o que elas fazem? Se sobrou dinheiro, se tem mais dinheiro do que eu estou querendo segurar. Eu boto no banco, aplico lá em algum investimento, e esse investimento acaba voltando ou para financiar o Tesouro ou para financiar o Banco Central através de operação compromissada, ou uma coisa que o Brasil não tem, mas deveria ter, que infelizmente não aprovaram não tiraram dessa PEC que está em discussão lá do orçamento de guerra, que é o Banco Central poder ter depósitos remunerados no Banco Central. Mas, no fundo, você vai estar ou emprestando dinheiro para o Tesouro ou vai estar emprestando dinheiro para o Banco Central, que vai te pagar o quê? Vai te pagar a taxa básica de juros. É basicamente isso. Não sobra dinheiro que as pessoas não querem segurar na mão numa economia que tem um Banco Central controlando a taxa de juros. A hora que o Banco Central fixa a taxa de juros, a consequência é eu dou liquidez ou absorvo liquidez do mercado a essa taxa, um pouquinho mais caro quando eu dou liquidez, um pouquinho mais barato quando eu recolho a liquidez, mas só pouquinho, porque senão monta a taxa de juros, não é a taxa de juros que eu quero. A taxa de juros do Brasil está baixa, dá para baixar ainda mais, eu acho. No momento atual, esse tipo de financiamento não tem muita importância, não tem muita relevância, porque, de fato, nós temos uma baita insuficiência de demanda. Agora, o problema não é o momento atual, o problema é na hora que a gente sair da crise. Na hora que a gente sair da crise, a dívida consolidada do país, seja do Tesouro, seja do Banco Central, e no fundo aqui não faz muita diferença, se ela for percebida como muito grande e ela for percebida como ter uma trajetória de crescimento que é insustentável no longo prazo, você pode perder confiança na capacidade de solvência do país. Falar o seguinte, olha, eu não quero ser credor desse país. Tá certo? Para os Estados Unidos, isso não é um problema, porque as pessoas não têm opção. Quando as pessoas procuram um lugar para se proteger em hora de incerteza, eles vão para onde? Vão para o título do Tesouro americano. Ou seja, para os Estados Unidos, provavelmente vale, em boa medida, essa Modern Monetary Theory, pelo menos para o nível atual de dívida do país. O problema no Brasil é que, se chegar no final da crise, as pessoas falarem, olha, o governo como um todo, incluindo o Banco Central, está me devendo 150% do PIB, tá certo? Eu falo, esse cara não vai conseguir me pagar. O que eu faço? Eu vou procurar botar meu dinheiro em outro ativo, onde eu me protejo do risco de calote. Tá certo? E esse risco é percebido como muito maior no Brasil do que nos Estados Unidos. E aí eu vou comprar o quê? Vou comprar ativo real, vou comprar dólar, e aí eu começo a ter um impacto sobre a inflação. Então, na verdade, esse conceito que ele está colocando, ele vale enquanto não houver motivos que façam as pessoas perderem confiança na moeda nacional. Se isso acontecer, para onde as pessoas vão? Elas vão para o dólar, ou para a moeda estrangeira, e vão para ativos reais. Tá certo? Aí você vai falar, bom, ativo real está aqui dentro, eu controlo. O dólar eu não controlo. E se isso começa a acontecer, se você começa a perder controle disso,
Ou você deixa o dólar desvalorizar muito e aí você perde, você tem um impacto sobre a inflação, ou você começa a colocar um monte de restrição à compra de moeda estrangeira, e aí acontece o que a gente já conheceu no Brasil. Surge mercado paralelo, etc. e tal, e no fundo acaba batendo na inflação também do mesmo jeito. Então, no fundo, falar o seguinte: em épocas de depressão de demanda, existe espaço de você financiar monetariamente, que no fundo é falar passivos de curto prazo do Banco Central, uma expansão de gasto do governo, existe. Isto não tem limite? Não, está errado. Isso tem limite e esse limite é dado pela percepção de risco de insolvência daquele ente. Fala, mas a insolvência eu vou pagar com a minha própria moeda. É verdade. Só que se eu percebo que você vai pagar na sua própria moeda e isso vai aumentar a inflação, eu vou tentar fugir antes e a hora que eu fujo eu provoco a alta da inflação. Então, é um tema mais complicado do que parece. O limite certamente é muito mais amplo no caso dos Estados Unidos do que no caso do Brasil. Eu não falo aqui da Europa, porque a Europa é uma complicação enorme por causa da moeda única. Isso deixou de ser uma questão nacional, é uma questão da União Europeia como um todo. Aliás, a moeda única é um problemaço para os países que vão ter que financiar o custo da dívida da crise do coronavírus na Europa. Se for mal feito, inclusive, vai aumentar enormemente a pressão para sair fora da moeda única dentro da Europa. Mas, se eles virarem uma federação de fato, talvez isso não aconteça, mas se eles mantiverem a política atual, isso pode virar um problema. Mas aqui no Brasil, esse limite é baixo. Qual é o limite? Eu não sei. Eu não sei se é 100% do PIB, 150, 200, mas alguma hora as pessoas perdem a confiança na moeda e aí tem problema. Bernardo, eu queria fazer uma pergunta que sai de novo da linha mestra, mas há um alinhamento total do governo atual com os Estados Unidos, até em alguns momentos até cômico, mas está havendo uma grande, pelo que se vê, e aí até uma pergunta está inclusa dentro do que eu gostaria que você pudesse falar para a gente, há uma disputa muito grande entre a China e os Estados Unidos, uma disputa econômica. Ao que parece, o impacto da crise da pandemia será menor na China do que nos Estados Unidos. O impacto econômico, não estou falando da doença. E a China, neste contexto, vai ver um mundo muito fragilizado, o mundo ocidental, o seu carro-chefe, que é os Estados Unidos, querendo cuidar mais do interno, né? Voltou-se para dentro, e países em desenvolvimento com pouca capacidade de investimento, como o Brasil vai ficar, e outros vão ficar também, podem virar um bom mercado para os investimentos chineses. Um bom mercado para investimento, especialmente em infraestrutura enfim, infraestrutura como básico, mas indústria de base, eu acho que não terá o financiamento dos Estados Unidos, que não está mais, pelo menos ao que parece, preocupado com isso. O sistema de Bretton Woods, pelo jeito, está caindo, está diminuindo a sua importância, né? Então, e a China tem enfim, já estava com um apetite aqui, pelo menos no Brasil, bastante na África, e pode aumentar. Como que você vê isso, o impacto disso no Brasil? Porque estes dinheiros que viriam deles, esses investimentos, seriam feitos em real aqui, mas são dívida. Quer dizer, em algum momento vai ter que pagar aquilo, né? Ou transferir os lucros disso. Como que você vê a possibilidade de mudar o eixo de financiamento para isso? Você acha que a influência dos Estados Unidos será mesmo menor e haverá espaço? E qual poderá ser a implicação do aumento de relacionamento comercial com a China, digamos que, não digo em substituição, mas aumentando na proporção do que os Estados Unidos enfim, e o sistema do Banco Mundial, etc., fazem aqui? Bom, Eduardo, você fez uma pergunta aqui sobre a qual eu nunca pensei antes, tá?
Realmente eu não sei. O que a gente está vendo aqui, eu vou falar um pouco aqui, mas é um bom grau de chute aqui, de brainstorm. O que a gente está vendo é claramente vai ter um movimento anti-globalização na saída da crise. Isso é muito claro. Tá certo? Também para mim é muito claro que vai ter um processo de realocação e concentração de riqueza no mundo em função da crise. Por quê? Então, até dentro de um país. Então, você pega dois setores. Então, o setor que é um setor que continua funcionando agora na crise, medicamento, alimentos, sei lá, tá certo? Que inclusive aumentou o lucro agora durante a crise, e outro setor que parou, que a pessoa está quebrando, e no fundo um deles vai ter caixa, o outro vai estar quebrado. Esse primeiro vai comprar o segundo. Não tudo, mas vai ter um processo grande de realocação de capital, e esse processo vai levar a uma concentração de riqueza em quem vai conseguir se proteger melhor da crise. Isso vale para setores dentro da economia de um país e vale entre países. Então, o que você está me falando, na verdade, é que sim, é muito provável que a China, não sei se vai financiar, a China vai ter um momento de comprar ativos em outros países. É muito possível que isso aconteça, porque eles estão conseguindo preservar mais a riqueza dele do que outros países. O que isso vai levar, eu não sei. Vários países já estão começando a colocar restrições à compra de empresas nacionais por alguns países, inclusive por empresas chinesas. Pode ser que aconteça isso, pode ser que não, aqui no Brasil, não sei. Não sei, é um tema que vai aparecer. Mas os países que conseguirem se preservar melhor do ponto de vista do impacto da crise vão estar em posição, não é só a China, mas os países como um todo conseguiram preservar a sua economia melhor durante a crise, vão sair fortalecidos para poder adquirir ativos em outros países, porque vão estar baratos. Essa que é a verdade. Um conjunto grande de ativos vai ficar barato na crise. Vamos lá, pessoal, o que vai acontecer com o preço de escritório comercial na saída da crise? Tá certo? E aí até porque as pessoas aprenderam que dá para trabalhar relativamente bem por videoconferência. Vai diminuir a demanda por escritório, vai sobrar, vai cair o preço, não tem dúvida nenhuma. Tá certo? Mesmo depois do final da crise. Alguém vai comprar. Quem vai comprar? E isso então, agora eu não sei, Eduardo, eu realmente não sei o que vai ser o resultado disso. Vai aumentar a tensão, vai de resistência de vários países para não vender os ativos para outros países, talvez mais para os chineses que para outros, mas eu não sei o que vai acontecer. A tua resposta, na realidade, falou o que eu não soube perguntar, que vai haver uma realocação da riqueza. Quer dizer, a distribuição de riqueza que a gente tem hoje em dia, você está dizendo, nos setores, não será a mesma. E isso certamente vai ter um impacto na receita dos diferentes entes. Porque, por exemplo, o município arrecada mais serviços, o outro, enfim. Você acha que isso pode, nos diferentes entes que usam a tributação, pode causar algum impacto ou isso seria residual? Quer dizer, um compensa o outro. Eu vou ter menos arrecadação de ICMS porque eu tenho menos, enfim, circulação de mercadorias. Ao mesmo tempo, se eu for pensar que as pessoas aumentam o serviço e numa desproporção, isso tem alguma relevância ou não? E pode falar que não tem, não é uma pergunta de natureza técnica. Eu não sei, na verdade eu não sei. Porque vai ter uma nova distribuição em tudo, né? Na verdade, eu acho que a gente tem dois momentos, tem algumas situações. Tem um momento, enquanto não tiver vacina, que algumas áreas, principalmente serviços, vai sofrer muito. Não adianta, mesmo que você reabrir restaurante vai faturar menos do que faturava antes da crise, não tem jeito. Na hora que tiver vacina, tiver todo mundo imunizado, ou tiver imunidade de rebanho, como eles falam, as pessoas vão voltar para usar o restaurante. Então, talvez essa área, no longo prazo, vai ter uma queda que vai até ter essa imunidade e depois volta à normalidade. Cinema, restaurante. Nesse meio tempo, vai ter problema, porque vai ter restaurante que vai quebrar, o cara vai estar vendendo tudo que ele tem na bacia das almas. E alguém que tiver dinheiro vai lá comprar tudo que ele tem, todo o equipamento dele, etc. e tal, e o imóvel, se for dele, se não for alugado, baratinho, e vai abrir um restaurante com um custo de capital baixinho depois. Então, no final desse processo, eu não sei se vai ter tanto efeito assim sobre a distribuição federativa da receita. Fora algumas coisas
que eu acho que vai pegar pesado, sim, tipo aluguel de espaço, porque não por causa da crise, mas eu acho que mesmo quando tiver imunidade, vai reduzir a demanda por escritório, pelo menos por alguns anos, porque as pessoas aprenderam que dá para usar menos escritório. O meu centro, por exemplo, o Recife, funciona perfeitamente bem à distância. A gente mantém lá o nosso escritório totalmente fechado e ninguém lá. Mas a gente descobriu que tudo que a gente faz à distância, sem nenhum problema. E outras pessoas vão acabar descobrindo isso. Aí é uma questão estrutural. Outra, a companhia aérea provavelmente também vai ter problema estrutural. Você vai descobrir que muitas reuniões que você faz, que você viaja, você vai conseguir fazer tão bem quanto via teleconferência. Mas essas questões estruturais são menores. O efeito disso, eu não sei. No curto prazo, sim, vai ter esse efeito, mas aí, realmente não sei. O que eu proponho é que está na PEC 45. Vão ter um imposto que é o mesmo, a mesma base para a União, Estados e municípios, e vão arrecadar o mesmo imposto. IPTU provavelmente vai cair também, tá, pessoal? Vai ser um pau. Aliás, podem já antecipar. Qual vai ser o IPTU do ano que vem, na hora que cair o preço dos imóveis? Que vai cair, pessoal. Não tenho dúvida que vai cair. Como é que vai ser o IPTU? Vai ser uma briga para baixar o IPTU, o valor, a planta genérica de valores, que vocês vão ver. Vai ser um... Eu não sei o que vai acontecer, não. Eu estou vendo o doutor Tomás aqui, ele talvez saiba melhor do que eu o que pode acontecer nesse caso, mas o exemplo disso está na nossa organização aqui. Porque quando eu falei com você sobre fazer um encontro aqui com o pessoal da Colômbia, você falou, olha, as datas que são melhores são terças pela manhã, quintas à noite e tal, e a gente estava conversando. Daí deu a confusão, a gente ia ter que fazer convite, ia ter que alugar um lugar, providenciar cafezinho, querer que as pessoas, o horário, se ajeitaram. A gente fez por aqui e foi ótimo. A gente tem conseguido, você vê, a Diana já falou de 4, a pandemia nos uniu mais, né, Diana? Bernardo, o doutor Tomás está querendo falar. Deixa eu fazer uma Pronto, pergunta agora já. para você, que foge um pouquinho do tópico aí da sua palestra, mas também não foge tanto. Como é que anda a PEC 45 agora, hein? Há perspectivas? Será que o pessoal vai sair da crise como sai de uma guerra, querendo melhorar as coisas, ou vamos piorar as coisas? Bom, a pergunta é boa. Como eu falei, eu acho, como ela tem um impacto muito positivo sobre o crescimento, eu acho que o desafio agora é mostrar isso e convencer as pessoas disso, ela acaba sendo importante para, na saída da crise, você precisar o mínimo possível de aumento de carga tributária para poder financiar o custo da crise. Agora, eu acho que essa discussão não vai vir mais isolada da discussão de tributação da renda e do patrimônio. Eu acho que ela vai vir junto com a discussão sobre tributação da renda e do patrimônio. Então, como eu disse, esse momento de crise é um momento que fala, olha, agora as pessoas com maior capacidade contributiva vão ter que ajudar a pagar uma parte maior da conta e tem que aumentar a progressividade do sistema tributário, que já tinha aqui de qualquer jeito, acho que já era um problema estrutural que precisava ser corrigido, mas eu acho que isso, o momento, ajuda você a avançar nessa linha. Então, eu acho que vai ter espaço para retomar a discussão. O que vai acontecer, eu não sei, porque política aqui no Brasil é muito difícil você fazer qualquer projeção confiável, tá certo? Mas o próprio presidente Rodrigo Maia, na semana passada, sinalizou que agora, no final de maio, começo de junho, talvez já retomasse a discussão da reforma tributária. Incluindo, ele deu a entender que seria uma agenda mais ampla do que apenas a tributação dos bens e serviços, que é o que está na PEC 45. Obviamente, eu espero que avance, né? Porque, afinal, esse é o meu trabalho. Parece que o Congresso não vai parar em julho, né? Eles vão trabalhar direto lá, né? Pois é. Fazer que nem a gente, né? Vão fazer que nem a gente, exatamente. Não vai ter o recesso de julho. Isso já foi decidido. Eles também estão trabalhando por à distância, né? Então, está tendo votação à distância. Pelo que eu entendi, está ficando, eu não vi filmagem, mas estão falando que está ficando um líder de cada partido, um representante de cada partido no plenário, e o resto está atuando à distância. Acho que até o Congresso é interessante isso. Se a gente descobrir que dá para fazer votação à distância, de repente, aumenta a participação dos parlamentares nas votações. Desde que você faça isso com segurança, vejo muito problema.
Nos Estados Unidos, eles inauguraram isso, acho que há 2, 3 dias atrás que eles autorizaram esse... pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Que a gente está chegando aqui no nosso horário e queria saber se tem mais alguém, e agradecer, então. Pois não. Queria agradecer, Bernard. Apagou, acho que o Thomas quer falar, mas eu acho que apagou o dele. Doutor Thomas, o senhor está no mudo. Não deu para ouvir o que o senhor falou. Deixa eu mandar um. Algumas questões que não calam nesse negócio da crise. Primeiro, se vai haver, no seu entendimento, um aumento grande da criminalidade e da insegurança aqui no país, com todas essas operações que estão havendo. Já está vendo. Que já está. Nós já estamos recebendo alguns relatos de amigos cujos apartamentos e casas estão sendo invadidas. Eu não sei. Nós temos uma sinuca de bico, tá? É isso que eu queria. Acho que é importante a gente entender isso. O fato de a gente ter feito uma má gestão do distanciamento social, como eu disse no começo, vai fazer com que o custo econômico seja mais alto no Brasil. Se você quiser impedir uma piora muito grande, um aumento muito grande da insegurança, isso provavelmente vai exigir continuar esses processos de transferência de renda, mas eles são muito caros. Esse programa de R$600 custa 50 bilhões de reais por mês, tá certo? Em um ano ele custa 600 bilhões de reais, que sei lá, 8% do PIB, até mais. Não sei qual vai ser o PIB nominal esse ano, entre 8% e 9% do PIB, 8,5% do PIB. Quer dizer, é um custo altíssimo e que pode ser que aconteça porque a gente geriu mal a crise até aqui. É uma pena, uma má gestão, e principalmente em momentos de crise, tem um custo monumental. Monumental. Obviamente, eu acho que o governo federal tem uma parcela muito grande de responsabilidade aqui, mas não é só o governo federal, não. Eu acho que é a falta de profissionalismo e de articulação dos vários atores, dos vários entes da federação e mesmo dos vários atores políticos que acaba levando a gente a essa situação. Eu não sei, realmente não sei, viu, doutor Tomás? Agora, é preocupante, né? Porque se isso acontecer, começa a ter pressão por intervenção militar, etc. e tal, aquelas coisas que são bastante preocupantes do ponto de vista da estabilidade institucional do país. Mas, não sei, só posso dizer que a economia não vai ajudar. Muito obrigado, Bernardo. Muito obrigado pela sua resposta. Sempre um prazer ouvi-lo. Obrigada, Bernard. Então, tomara que aqui nesse nosso Brasil, país de milagres, a gente possa ver, quem sabe, um aumento da nossa economia, que aprendam a gastar melhor e que vejamos finalmente uma reforma fiscal que seja mais igualitária, em que todos paguem, né, os profissionais liberais comecem a pagar um pouco mais e que a gente veja esse nosso real se fortalecer. E então é isso aí. Será o caminho. Bom, resta rezar. Eu queria agradecer, só lembrando que as coisas não acontecem do nada, tá certo? As mudanças só acontecem quando tem pressão social para que elas aconteçam. Então, acho que nós temos responsabilidade nesse processo, não só responsabilidade de pressionar para que a gente tenha uma gestão de despesas muito mais racional, o que é fácil no setor privado, mas também para que a gente entenda que nós vamos também talvez ter que contribuir um pouco nós mesmos para poder ter um sistema de financiamento das políticas públicas do Brasil que seja mais justo do que o que a gente tem hoje. Vamos esperar que a gente não chegue nessa situação que o Dr. Thomas falou, de começar a ter um desespero. Exato, né? Crise muito mais grave. Né? E queria agradecer muito o convite, viu? Um público ultra qualificado. Muito obrigado pelo convite.
Obrigada, Obrigado. Não é o que eu Bernardo. costumo falar, Esperamos. foi uma discussão, Obrigado a todos. Obrigado. tirando as questões tributárias, foi uma discussão bem diferente do que eu costumo falar. Até mais, então. Obrigado. Falou, um Obrigada, abraço. esperamos vê-lo Tchau, no um abraço. futuro próximo. Obrigada. Tá bom, Obrigado. tchau. Até lá.